os irmãos aqui hoje. Você pode abrir os olhos um pouquinho agora. Convido vocês a ficar de pé. Olhando para esses dois servos de Deus hoje, convido você a erguer seus braços agora. A sua oração é para eles neste momento. A sua oração é para eles. Que você peça que o Senhor venha falar contigo através dele, através deles. Que seja feita totalmente a vontade de Deus sobre eles. Nada da gente, tudo do céu. Nada da gente, tudo de Deus. Que a gente possa entregar tudo nas mãos de Maria. Que ela tire toda a vaidade, todo orgulho da nossa evangelização. E que seja feita sempre a vontade de Deus, hoje e sempre. Todos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na paz de Jesus. Vocês estão bem? Nossa, eu tava me sentindo em casa aqui, tava aparecendo luz aqui. Falei, caramba, tá, esse cara tá com fogo aqui, ó. Eu tava falando pro Carlão que vocês são a descendência do Luiz e eu e o Carlão hoje aqui vai ser a descendência do trovão. Imagina? É, vamos, quem sabe, né? Tem que pedir pra Deus a unção, né? Deus derramar, já era. Aí nós desce o fogo aqui. Amém? Então hoje nós vamos mais uma vez pregar, eu e o Carlão aqui. A gente já pregou uma vez aqui nós dois. Deixa eu ver se nós pregamos aqui. O Carlão falou que a namorada invisível dele estava aqui. Hoje ela é visível, ó. Hoje ela é visível, né, Carlão? Graças a Deus, né? Glória a Deus. Tudo bom, pessoal? Hoje a gente quer começar de maneira diferente. A gente tem a plena certeza que nós não viemos aqui em vão, e eu tenho certeza que vocês também não vieram em vão. E o maior desejo do nosso coração é que nós todos nessa noite de hoje nós possamos ter um experimentar de Deus suficiente para que nós tenhamos força para vencer as nossas batalhas. E hoje a gente quer começar de maneira muito diferente. Nós queremos começar com uma rima que nós aprendemos lá em Brasília, no retiro onde mudou a nossa vida, um retiro que tomou todo um norte diferente na nossa vida. E a rima começa assim, né? O sol se chama José e a lua se chama Maria. Os católicos são os apóstolos dos últimos dias. Quando eu era prego, o demônio me batia. Agora eu sou martelo, eu bato nele todo dia. Pra ficar na pregação tem que segurar o rojão. Quem vai pregar aqui é o Gabriel e o Carlão. Glória a Deus! Glória! E como o Carlão falou para vocês, esse retiro transformou as nossas vidas. Mudou. Tudo aquilo que nós pensávamos com relação à igreja, tudo aquilo que nós pensávamos com relação às Sagradas Escrituras, tudo aquilo que nós pensávamos com relação a Maria, a nossa vida mudou completamente.
Mas não é porque vocês não foram, não estiveram conosco naquele retiro, que a vida de vocês também não possa ser transformada a tal ponto como a nossa também foi. Para que Jesus ele possa transformar as nossas vidas, para que nós possamos ter uma conversão verdadeira na nossa vida, Jesus só precisa de um simples ato do nosso coração, que é abri-lo e deixar Ele trabalhar e deixar Ele realizar a obra que Ele tem nas nossas vidas. Ele só precisa de um único momento onde nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Senhor realize em nós a obra que Ele tem reservada para as nossas vidas. Amém? E hoje o tema da pregação é essa frase belíssima de São Maximiliano Maria Kolbe. Não sei se vocês sabem, mas São Maximiliano Maria Kolbe, São Francisco de Assis, ele era chamado o louco de Deus. Esse é um apelido que a igreja dá a São Francisco de Assis, o louco de Deus. E São Maximiliano Maria Kolbe, ele é conhecido como o louco da Imaculada. O louco da Imaculada. E hoje, nessa noite aqui, eu tenho certeza no meu coração, que vai se levantar uma geração de loucos pela Imaculada. Amém? Vai ou não vai? Amém. Quer ler? Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança da vida e da virtude. Palavra do Senhor. A mãe do puro amor. Quando nós fomos chamados e quando nos dado um tema como o de Nossa Senhora, São Bernardo vai dizer que ainda que o corpo ele fosse todo formado, todo constituído de línguas, seria pouco para exaltar e louvar e bendizer a Mãe de Deus. Nós poderíamos juntar todas as gerações, todos os membros, e se todos eles fossem uma língua, seria pouco para louvar e bendizer a Mãe de Deus. Quando nós saímos desse retiro, nós saímos com um propósito, que nós iríamos e queríamos colocar fogo no mundo, que nós queríamos colocar fogo na igreja, que nós queríamos trazer essa plenitude do amor a Jesus sacramentado e principalmente a sua santa imaculada Mãe. E nós cremos que se nós fomos chamados aqui, e se Deus tem chamado vocês aqui, é porque Ele quer muito mais do que levantar os loucos pela Imaculada. Ele quer levantar jovens e mulheres e homens e crianças que tenham e tragam consigo o desejo da santidade e da pureza, porque ela é mãe do puro amor, porque é mãe de Jesus e quer ser a minha e a sua mãe nessa noite de hoje. E muito mais do que entrar no ventre de Nossa Senhora, nós queremos aprender a ser educados por Nossa Senhora. E eu posso dizer do fundo do meu coração que o Anjos da Fé só se tornou esse grupo avivado, esse grupo com a força e com a garra que vocês têm, porque se colocaram debaixo do manto da Imaculada. E debaixo do manto da Imaculada, Satanás não tem o poder. E é por isso que vocês têm sido luz para o mundo. Mas muito mais do que ser luz para o mundo, vocês vão ser luz para esse jardim do vale e para toda essa cidade, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Virgem Maria termina essa passagem assim, nessa prefiguração no livro do Eclesiástico: vinde a mim, todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos, pois meu espírito é mais doce que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel.
Ao mesmo tempo que é maravilhoso, é gostoso, é empolgante nós estarmos aqui falando sobre entrar no ventre de Nossa Senhora e sair com as formas de Jesus Cristo, e a gente sente este desejo latente no nosso coração, porque nós amamos a Nossa Senhora, porque nós temos um amor, uma devoção muito grande por Maria, mas nós temos também que entender que por trás de tudo isso existe uma responsabilidade muito grande. Existe um peso muito grande. Não é simplesmente entrar no ventre de Nossa Senhora e acabou. É entrar no ventre de Nossa Senhora e deixar a nossa vida ser moldada, e deixar a nossa vida ser transformada, e deixar a nossa vida ser conduzida pelas mãos imaculadas, pelas mãos puras, pelas mãos santas da Virgem Maria. É muito fácil nós sermos devotos da Imaculada, é muito fácil nós sermos o povo de Nossa Senhora, é muito fácil nós recorrermos a Nossa Senhora nas horas das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, diante do socorro que nós necessitamos muitas vezes de Nossa Senhora na nossa vida. Mas quando nós falamos, entra no ventre de Nossa Senhora e saia com as formas de nosso Senhor Jesus Cristo, significa, meu irmão e minha irmã, que se você quer virar para a direita, você tem que saber se esta é a vontade da Virgem Maria para a tua vida. Você tem que saber que se você tem um desejo no seu coração de fazer uma faculdade de administração, e a vontade de Deus é que você seja um engenheiro, você vai ter que fazer a vontade de Deus. Você tem que saber, irmãos, quando você entra no ventre de Nossa Senhora, você tem que saber aquilo que é o teu sonho, aquilo que é o teu projeto, aquilo que você quer para a sua vida, para você saber se aquilo é a vontade de Deus. E só entra no ventre de Nossa Senhora e sai com as formas de Jesus Cristo aquele que é ousado, aquele que é audacioso em pegar os teus sonhos, em pegar os teus projetos, colocar dentro de uma gaveta, esquecer eles lá e cumprir única e exclusivamente a vontade de Deus, porque senão nós estaremos vivendo uma devoção exterior, uma devoção falsa, uma devoção mentirosa, porque aqueles que são moldados e formados no ventre da Virgem Maria, eles andam aonde Maria vai, eles ouvem a voz de Jesus, eles, como o irmão começou este grupo falando da palavra do bom pastor em João 10:10, ele ouve a voz do pastor e coloca em prática. Jesus foi ensinado por Nossa Senhora, ele foi educado por Nossa Senhora. Na infância de Jesus ele não fazia o que ele queria, ele não poderia fazer o que ele queria, ele foi educado por Maria. Nós precisamos ser obedientes a Nossa Senhora. Quem entra no ventre de Nossa Senhora precisa se inclinar à vontade de Maria, à vontade de Jesus na sua vida. E quando nós falamos de entrar no ventre de Nossa Senhora, nós sabemos que o mundo ele estava condenado à morte. E o Senhor então deixa de habitar no paraíso para então habitar dentro do ventre de Nossa Senhora, para que a salvação fosse alcançada. E do ventre de Nossa Senhora sai a salvação, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele era 100% Deus e 100% homem. E a passagem em Lucas no capítulo 2 e no versículo 51 vai nos trazer quando Jesus ficou lá perdido no templo, e seu pai e sua mãe, Maria e José, quando eles acharam, eles falaram com Jesus, embora Jesus tenha falado talvez numa linguagem meio estranha: não sabes que eu devo me ocupar com as coisas do meu pai. Mas a passagem vai narrar no versículo 51 que Jesus Cristo era-lhes submissos, que Jesus Cristo obedecia o seu pai e a sua mãe.
E com isso ele ia crescendo em graça, em divindade, porque ele obedecia o pai e a mãe. E ser um consagrado, porque quem entra no ventre se torna um consagrado, um separado da Imaculada. Ele precisa saber que mesmo que ele tenha razão, muitas vezes ele precisa escutar, melhor dizendo, o seu pai e sua mãe. E o que nós temos muitas vezes visto é uma juventude que quer fazer tudo aquilo que acha que deve fazer, que acha que tem domínio sobre os pais, que acha que tem os domínios sobre a mãe, sobre a família. E quando nós olhamos para Jesus com com o seu infinito poder, ele não questiona e fica quietinho e vai embora. Quando Gabriel fala sobre os nossos sonhos, sobre aquilo que nós trazemos, hoje de manhã eu falava com os meninos da intercessão, sobre tudo aquilo que nós temos, sobre a nossa vocação, sobre aquilo que nós devemos seguir dentro da igreja, precisa estar interligado com Nossa Senhora, porque ela é, como o irmão Trovão dizia hoje, ela é quem gera os verdadeiros profetas e filhos de Deus. E o profeta e filho de Deus, aquele que é gerado dentro do ventre da Nossa Senhora, não pode haver no corpo dele espaço para o piercing, não pode haver dentro do corpo dele espaço para tatuagem, espaço para o sexo desregrado, não pode haver mancha do pecado, porque Jesus Cristo honrou o ventre de Nossa Senhora. E se nós queremos honrar o ventre de Nossa Senhora, nós precisamos ser homem e mulher para romper com o pecado e dizer não a Satanás e seus demônios. No meu corpo não cabe piercing, no meu corpo não quero tatuagem, no meu corpo eu quero a presença de Jesus Cristo sacramentado. E aonde Jesus sacramentado entra pelas mãos de Maria, meu irmão, aí tem conversão na onde o cara passa. E hoje o que a gente tem visto, as pessoas às vezes viram a cara para mim quando eu falo de piercing, quando eu falo de tatuagem. Eu sempre digo isso porque é o que tem acontecido no meio da juventude. Se você já fez, paciência, tenta esconder ou vai se confessar para fazer uma oração de renúncia, para que a igreja possa te perdoar. Mas se você é um jovem, não se deixa levar por esses sinais, porque uma pessoa que decide entrar no ventre de Nossa Senhora, ela precisa estar comprometida com a causa. Precisa estar comprometido com a causa. E a gente sempre fala no meio da juventude, e às vezes parece algo até metódico, né, de ficar falando. A juventude vive hoje um fogo que, nossa, você solta uma faísca aqui no Anjo da Fé, que nem o Gabriel falou, parece o Luz das Nações mesmo, parece um grupo de oração mesmo. O negócio é fogo. Mas muito mais do que esse fogo que queima, esse fogo precisa queimar lá fora. O fogo precisa queimar nas suas atitudes. O fogo precisa queimar no seu agir, no seu pensar, no seu falar. E gente, como esse raio de piercing tem crescido no nosso meio. E para quem não sabe, o piercing ele é usado em ritual satânico. E como que você quer entrar no ventre de Nossa Senhora e sair com as formas de Jesus, se você quer colocar as formas que você acha bonito, as formas que o mundo acha bonito, as formas que a mídia tem pregado de moda, disso e daquilo? Como é que quer ser? Ou nós abramos o nosso coração para que a graça do Senhor seja derramada e nós possamos, assim como a passagem diz, que Jesus foi crescendo em estatura e graça. Ou nós não seremos a geração da Imaculada. Nossa Senhora tem nos gerado e gerou a igreja, mas nós não seremos a geração. Você sempre será um filho da Imaculada e um filho de Jesus Cristo e um filho de Deus. Mas você precisa muito mais do que ser um filho, você precisa ser a geração de Jesus e Nossa Senhora. Lucas 1, capítulo
Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 30. O anjo do Senhor fala assim à Virgem Maria: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. São Bernardino de Sena, ele começa a se questionar e a questionar a Sagrada Escritura, porque 2 ou 3 versículos antes, o anjo aparece a Maria e fala: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Alguns versículos depois, o anjo fala: não temas, Maria, encontrastes graça diante de Deus. São Bernardino começa a se perguntar: mas como pode alguém que já tinha encontrado graça diante de Deus, como pode alguém que o anjo já tinha dito que era cheia de graça, precisar encontrar mais graça? Quando você vai tomar água, você enche o copo, ele está cheio, não cabe mais água naquele lugar. E São Bernardino de Sena começa a se questionar: por que o anjo tinha dito: encontrastes graça diante de Deus? E aí São Bernardino de Sena nos dá uma belíssima resposta, que nós precisamos carregar isso para as nossas vidas, que é, irmãos, isso precisa ser o fundamento da nossa devoção à Nossa Senhora. Isso precisa ser o fundamento da nossa devoção, do nosso amor à Virgem Maria. Aí São Bernardino de Sena vai dizer que a graça que a Virgem Maria encontrou diante do Senhor é a graça que eu e você havíamos perdido por conta do pecado, por conta da mancha do pecado original. Ela já era plena da graça. Para ela não precisaria achar mais nada. Aquela mulher era cheia, era plena. Mas ela encontrou, com o seu sim, ela encontrou, cumprindo a vontade de Deus, a graça que nós havíamos perdido quando pecamos. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, é preciso que nesta noite nós compreendamos de uma vez por todas que quando nós falamos em devoção, que quando nós falamos em consagração, que quando nós falamos em Nossa Senhora, não é algo bonitinho. É bonitinho. É bonitinho fazer consagração. Letícia vai montar mais uma turma de consagração, que bonitinho. Não é assim. Não é assim. Nossa Senhora, vai dizer São Luís que ela é a porta do céu. Vai dizer o mesmo São Luís, irmãos, que Nossa Senhora, ela é a tesoureira dos bens celestiais. Vai dizer a palavra de Deus no livro do Cânticos, capítulo 6, versículo 10: quem é essa que avança como uma aurora, temível como um exército, em ordem de batalha? São devotos da Virgem Maria, entram no ventre da Virgem Maria para sair com as formas de Jesus Cristo. Aqueles que reconhecem o poder, aqueles que reconhecem, irmãos, a capacidade da Virgem Maria de agir em nosso favor, a capacidade da Virgem Maria, irmãos, de nos livrar do mal, de nos livrar da mão do maligno, de nos tirar, irmãos, da situação de pecado, de ir lá e dar o seu sim e deixar que a salvação entrasse no mundo, para que eu e você pudéssemos, pela intercessão de Maria, alcançarmos a salvação em Jesus Cristo. É por isso que a igreja está em fase de aprovação, um documento aonde a igreja reconhecerá a Virgem Maria como corredentora. Como corredentora. Jesus é a nossa salvação, e a igreja está em fase final
para concluir um documento aonde a Virgem Maria será proclamada como corredentora, aonde não vai cristão nenhum, não vai mais ter o direito de falar que só Jesus salva, mas ela passa pela Virgem Maria. Nossa salvação, ela passa pela Virgem Maria. Então nós precisamos compreender que a devoção não é um negócio bonitinho, não é uma brincadeira, não é, é algo sério, é um exército que se é levantado. Porque em Fátima a Virgem Maria disse: por fim o meu imaculado coração triunfará. E vai triunfar com a Virgem Maria, e vai triunfar com a igreja, e vai triunfar, irmãos, aqueles que estiverem no exército da Virgem Maria. Aqueles que estiverem no exército da Virgem Maria. Por isso, nessa noite, nós precisamos tomar uma decisão, talvez, irmãos, a decisão mais séria que nós devemos tomar na nossa caminhada. É porque é algo que foge da nossa alçada de compreensão. Foge da nossa alçada de compreensão. Porque um consagrado à Virgem Maria, um escravo da Virgem Maria, um devoto da Virgem Maria, ele não é reconhecido pelas suas correntes, ele não é reconhecido pelo seu escapulário, ele não é reconhecido pela sua camiseta. Um escravo da Virgem Maria, ele é reconhecido em combate, ele é reconhecido no campo de batalha. Por isso é uma decisão, e talvez a decisão mais difícil que nós devemos tomar nas nossas vidas ao entrar para este exército. Porque quando nós nos decidimos entrar no ventre da Virgem Maria para sair com as formas de nosso Senhor Jesus Cristo, significa que assim como Cristo, nós seremos perseguidos. Significa que assim como Cristo, cuspirão na nossa cara. Significa que assim como Cristo, nós levaremos tapa nos nossos rostos. Significa que assim como Cristo foi condenado injustamente, nós também seremos condenados muitas vezes injustamente. Significa que assim como Cristo sofreu e morreu pela causa do Evangelho, também nós sofreremos e talvez morreremos pregando o Evangelho. Mas eu sou jovem ainda. Nossa, eu tenho muito que viver ainda. Você está falando de morrer? Você está falando de morrer? Não estou falando de morrer. Estou falando de morrer. Estou falando de renúncia. 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 Vai ter dias que você estará diante de uma festa com os teus amigos ou uma missão. E é nessa hora que nós vamos saber se você realmente é alguém que entrou no ventre de Nossa Senhora ou apenas brincou com a devoção a Nossa Senhora. É naquela hora que você estiver numa roda de amigos e seus amigos começarem a soltar piadas maliciosas. Nós vamos saber, é ali que nós vamos saber se você realmente entrou no ventre de Nossa Senhora ou se você fingiu, usou uma máscara dentro da igreja. Por isso que eu falo que a consagração, o ato de entrar no ventre de Nossa Senhora, não é brincadeira. Não é brincadeira, não é simplesmente bonitinho. É uma responsabilidade muito grande que nós precisamos assumir nas nossas vidas, mas assumir quando estivermos preparados. Quando estivermos preparados. Porque a partir do momento em que nós assinamos a carteira lá e vamos lá no RH da empresa lá e fala assim, ó, aqui ó, sou escravo de Nossa Senhora. Você pega lá suas armas para ir para o combate, o inimigo já olha para você como um soldado. O inimigo já olha para você e fala lá, ele é do exército.
É atrás dele que nós temos que ir. É ele que nós temos que destruir. E é aí que nós precisamos ter maturidade. Maturidade. Para combater o bom combate. Para guardar a fé. E receber, no final da nossa peregrinação terrena, a coroa da vitória. E quando ainda falávamos pelo Gabriel da ave cheia de graça, os documentos da igreja nos trazem o título de Hariktomene, que significa que Nossa Senhora, ela é uma explosão de graça. E no conselho de Éfeso, ela foi proclamada até Autótos, que significa mãe de Deus, mãe da natureza humana de Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem. E essa graça e essa mãe tem e quer derramar sobre nós graças abundantes. A palavra em Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 5, São Paulo vai citar: eis que uma virgem concebeu, uma virgem. E aí de Gálatas até os dias de hoje nós temos tido inúmeras aulas de Mariologia. E nós estamos num tempo muito propício, anjos da fé. Quem quer aqui ser profeta da Imaculada, levanta a mão. Quem quer aqui ser profeta, escravos de Maria, diga eu. Meu irmão, nós estamos num tempo muito propício. Nós estamos aguardando o Pentecostes. Quando Jesus Cristo morreu, Ele ficou 40 dias aparecendo aos apóstolos a Nossa Senhora. E depois desses 40 dias, Ele pediu para que os apóstolos, junto com Maria, voltassem a Jerusalém. E eles voltaram. E eles se trancaram dentro de uma sala. E eles ficaram 10 dias trancados dentro dessa sala, sendo 9 desses 10 dias em oração profunda. E aí foi a primeira novena da igreja, da qual nós vamos ter, novena da Nossa Senhora de Fátima. Eles ficaram 9 dias trancados. Isso aconteceu no 49º dia depois da morte de Jesus. Eles ficaram 9 dias. E nós sabemos que o Pentecostes, ele é 50 dias depois da Páscoa. E nesses 9 dias, eles ficaram perseverantes. E o número 9 é muito propício. Quanto tempo uma pessoa precisa para ser gerada no ventre da mãe? Como a gente sabe desde o princípio, há casos que acontecem antes. Mas são quantos meses uma geração? 9 dias. No 10º dia, a igreja nasceu em Pentecostes. E graças a esse nascimento em Pentecostes, graças a essa mulher que ficou 9 dias presente, rezando junto com os apóstolos, no 10º dia nós pudemos proclamar a vitória de Pentecostes e amacetar a cabeça de Satanás, porque o Espírito foi derramado e a igreja foi para o mundo, e a igreja está aqui, e a igreja milita, e a igreja vai para o combate. E que a igreja que é essa? Essa é a igreja católica apostólica romana. E aí as pessoas vão falar: aonde estão esses católicos que foram gerados 9 dias com Nossa Senhora no cenáculo? Aonde estão os católicos apostólicos romanos? Nós vamos dizer: está aqui no Jardim do Vale. Os católicos apostólicos romanos se chama Anjos da Fé. Pode aplaudir Nossa Senhora, meu irmão. Nós vamos ter 9 dias de novena nessa comunidade. E precisa ser um propósito com Deus, de querer realmente fazer a diferença, de querer realmente ser essa luz no mundo. Me perdoe se isso machuca o seu coração quando a gente fala de sinais, quando a gente fala de comportamentos. Mas nós sabemos que é pelo teu corpo que Jesus Cristo e Nossa Senhora podem dar testemunho de novo. E é pela tua vida que as pessoas conhecerão a Deus. Talvez as pessoas não terão um livro desse. Talvez as pessoas não terão um grupo como esse, mas elas terão a sua vida.
e a sua vida precisa ser um evangelho vivo. Nós somos bem maduros o suficientes e temos idade suficiente para decidir o que queremos, sim ou não? Vocês poderiam estar no shopping, na casa de vocês, na onde vocês quisessem. Tá no fluxo, tá no rala-coxa, tá no risca-faca. Vocês podiam estar em vários lugares. Vocês poderiam estar lá na metralhadora, metralhando tudo. Olha lá, ó. Vocês poderiam estar metralhando tudo. Mas vocês vieram aqui para regar o quê? A metralhadora, 73 balas, cano duplo, Antigo e Novo Testamento, e nós vamos pegar essa metralhadora e trá no mundo, receba! Pode aplaudir Jesus! Eu falei que o irmão Trovão, o som dele ia estar aqui hoje. E gente, nós estamos aqui porque queremos. Existe uma coisa no mundo que você não vai conseguir recuperar nunca. Sabe o que é? O celular que você perdeu? Não. O celular você compra outro. Divide em 10 vezes lá na loja 100, Casas Bahia, passa no cartão. Importante é ter um iPhone, parcela em 20 vezes, mas o importante é ter, não tem problema, pode ter. Mas o celular, o carro, o dinheiro, tudo vocês recuperam. Agora, se existe uma coisa que vocês não recuperam e não vão recuperar nunca, é o tempo. Não há tempo para perder mais. Nossa Senhora está separando os seus, porque virão dias difíceis. Virão dias que somente aqueles que tiverem impulsionados pela graça de Maria conseguirão resistir às ciladas e ao demônio. Vocês têm ouvido falar de muita gente que se matou aí nesses últimos dias, né? Um caso excepcional na nossa cidade que aconteceu do Davi, né? Da dupla lá. Pessoas se matando, pessoas fugindo do combate, pessoas oprimidas, pessoas com muitas dificuldades. O que leva uma pessoa a se matar? Não sabemos o que leva uma pessoa a se matar. Mas eu creio que deve ter muitas coisas que se passam na cabeça de uma pessoa e deve ser uma opressão tão grande que a única coisa que parece que vai satisfazer é a morte. Mas nós não fomos gerados para a morte. Nós fomos e somos gerados para a vida. E não há vida sem Jesus. Aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse encontrará. Talvez o que as pessoas falam: você vai perder seu domingo lá, vamos no shopping, vamos no cinema. Prefiro perder o cinema, prefiro perder todos os prazeres dessa vida, mas um dia poder estar sentado e beijar a mão de Nossa Senhora no céu e falar: obrigado, mãe, por ter cuidado de mim. Quando o Carlão falava a respeito dos sinais externos, do piercing, da tatuagem, do pecado, enquanto ele falava agora, o Senhor me trazia ao coração. Quando nós assistimos na televisão algum filme de guerra, nós nunca nos identificamos com o soldado que pegou a arma e deu um tiro na sua própria cabeça, no seu próprio pé. Ele próprio se feriu naquele filme. Alguém já viu algum filme aonde o próprio soldado se fere? O irmão ali falou que já viu. Pois me fala qual que é, irmão. Mas é totalmente contrário. A razão de ele estar naquele lugar, a razão de ele estar naquele lugar não é ele se ferir, não é ele se machucar. A razão de ele estar naquele lugar é ele combater contra o seu inimigo. Existem casos numa batalha, numa guerra, aonde o soldado se fere, mas esse ferimento não foi causado por si, foi causado em combate. Então aqueles soldados, eles se ajudam
eles se unem, um carrega o outro, para que ele seja privado do pior. Mas o intuito não é o se machucar, não é o se ferir, o intuito é combater o inimigo. E assim precisa ser a geração de Maria. O nosso intuito é combater o inimigo. Mas tem devoto de Nossa Senhora dando tiro no pé. Tem devoto de Nossa Senhora se cortando, se machucando sozinho, porque quis fazer as coisas do seu jeito, porque quis levar a vida do seu jeito, porque achou que era bom o suficiente. Se existe uma coisa que é fundamental e que nós precisamos aprender de Maria, é a humildade. É a humildade. A humildade e a confiança. Porque o nosso maior combate, não sei se vocês sabem disso, mas o nosso maior combate, a nossa maior luta, não é contra Satanás e seus demônios. Sabiam disso? Sabiam? Então contra quem quer? Isso aí, aprendeu bem comigo lá em casa, né? Te ensinei direitinho, né, Ian? O Ian é filho do Gabriel, certeza. Ian Agassi. Ele vai mudar o Facebook hoje. Ian Agassi. Até dançar ele dança igual o Gabriel lá, turão. O nosso maior combate, a nossa maior batalha que nós enfrentamos é contra nós mesmos. Porque o nosso eu grita demais. As nossas querências, elas falam muito alto. Os nossos desejos humanos, eles gritam demais dentro de nós. E é aí que nós precisamos aprender de Maria a humildade e a sabedoria para renunciar o eu, para renunciar a minha vontade, para renunciar as minhas querências, para renunciar aquilo que eu acho que é bom para mim e fazer a vontade de Deus. É assim que um soldado se porta num campo de batalha. Por mais que ele acha que se ele sair da linha de frente de combate e achar que ele vai conseguir dar a volta e pegar o inimigo pelas costas, se o general não falou para fazer isso, não faça, porque ele já estudou essa possibilidade. Ele já estudou antes de você essa possibilidade e ele sabe que não vai dar certo. Assim são os filhos de Maria. Eles ouvem a voz do general, não questionam, ouvem e obedecem. Pronto, acabou. Nossa, mas o que tem de gente que questiona tudo, quer saber de tudo. Questiona e quer ter resposta para tudo. Você não precisa ter resposta para tudo. Você precisa aprender a confiar. Confiar. Uma igreja que tem 2016 anos, no mínimo, ela sabe mais que você. No mínimo. Então nós precisamos aprender a confiar. E assim são os filhos da Virgem Maria. Eles estão ali para combater, para trabalhar, para lutar. Para lutar. Ontem na nossa formação, na parte da manhã, o irmão Trovão falava a respeito disso. Sobre Lutero e São Francisco de Assis. Os dois viram a necessidade da igreja, o problema que a igreja enfrentava naquele momento. Um foi para combate e transformou a vida da igreja, e esse é São Francisco de Assis. O outro não quis saber daquilo que a igreja pensava, não quis saber daquilo que Deus pensava e quis fazer as coisas do seu jeito. Herege, excomungado da igreja. Existe uma beata Serafina, que ela teve uma visão de Martinho Lutero.
sendo martelado pelos demônios, sua cabeça sendo martelada pelos demônios no inferno. Existe um preço a se pagar por não confiar, não ouvir a voz de Deus e não colocar ela em prática. Quando eu falo desta visão, desta beata, não falo para assustar nenhum de nós, é para que nós possamos compreender que, como na física, para cada ação existe uma reação. Para cada ação existe uma reação. Eu escolho por Deus hoje, eu escolho sofrer por Cristo hoje, eu entro no ventre de Maria hoje. Há uma reação para tudo isso, e a reação é a santidade. E a reação é a santidade. Eu escolho pelo mundo hoje, eu vivo como o mundo, eu caminho como o mundo, eu me deixo ser seduzido pelo mundo. A reação é qual? A condenação. A condenação. Então, para cada ação existe uma reação. E os filhos de Maria, eles ouvem e seguem a voz do pastor. E antes de nós rezarmos, deixar nós uma noite inteira aqui, nós precisamos aprender com essa mãe. Aprender com ela, que guardava tudo em seu coração, meditava, e que não tinha palavra para questionar Jesus e nem questionar a vontade de Deus. Ela apenas fazia. Quando Jesus nasceu, ele nasceu no berço judeu, e ele veio até mesmo para os judeus. E concluídos os 8º dias, sua mãe, ele foi levado, para ser circuncidado. E depois da circuncisão de Jesus, passou-se 33 dias e aconteceu a purificação e a apresentação do menino Jesus no templo. Então nós temos 33 dias mais 8 é igual a 41, certo? 33 mais 8 é quanto? 41, né? Vocês já ouviram um chamado livro Glórias de Maria? Um livro muito bom, né? Nossa Senhora revelou a Santa Brígida que não teve um dia nessa vida que ela não serviu Jesus pensando na sua crucificação. Porque no 41º dia ela recebeu a notícia do profeta Simeão, que uma espada de dor iria transpassar a sua alma. Então, quando ela dava banho em Jesus, ela via a mão dele crucificada. Ela limpava Jesus, ela via o seu filho no madeiro sanguentado. E ela fez na vida de Jesus, o serviu todos os dias como se fosse o último da vida dela. O último da vida dela com ele ali. E aqui está o segredo para mim e para você, geração que está sendo gerada no ventre de Nossa Senhora. Servir a Jesus como Maria, todos os dias da sua vida como se fosse o último. Se você soubesse que esse era o seu último grupo aqui no Anjo da Fé, certamente você participaria bem melhor. Se você soubesse que você só teria mais uma missa, certamente você viveria essa missa como se fosse a última da tua vida. E foi isso que Nossa Senhora fez. Ela serviu todos os dias na vida de Jesus como se fosse o último. E esse é o segredo para eu e para você, para que nós possamos ser essa geração de Maria, de dar a vida pela igreja todos os dias como se fosse o último, de saber que o amanhã só pertence a Deus. O que nós temos é o hoje para lutar. Queria chamar e pedir para que vocês ficassem de pé. É fácil ser de Maria? Não é fácil. Mas pode ter certeza que é muito mais fácil do que ser um protestante. Com Nossa Senhora
por mais que seja difícil, o caminho é mais fácil do que para quem não tem essa mãe. Porque Maria está só aguardando pela igreja aquilo que o Gabriel nos trouxe, mas ela já é a medianeira de todas as graças. Ela é a nossa fiel intercessora que está lá de cima rogando por mim e por você, para que nós tenhamos vida. Existem pessoas aqui dentro que não entenderam muito ainda esse lance de ser gerado, ou até mesmo entenderam, mas estão com algumas dúvidas ou até mesmo medo, porque abrir mão dos nossos desejos todos os dias não é fácil, assim como não é fácil ser fiel no grupo. Mas se nós estamos aqui, é porque ela nos escolheu juntamente a Cristo. E você é um escolhido e uma escolhida para estar aqui nessa noite de hoje. Aqueles que sentem no coração que precisam dar esse passo a mais na fé, eu queria chamar aqui na frente, e nós vamos ficar aqui diante de Nossa Senhora de Fátima. Somente nesse primeiro instante, aqueles que querem realmente saírem do útero de Nossa Senhora, aqueles que querem se consumir como Nossa Senhora se consumiu por Jesus, aqueles que querem dar a vida como Nossa Senhora deu a vida por Jesus. Nossa Senhora deu a sua juventude, Nossa Senhora deu os seus sonhos, Nossa Senhora deu tudo para Deus. Somente aqueles que querem nascer dessa mulher, essa mulher que segue olhando, assim como essa bela imagem, olhando por mim e por você, e com o desejo de te gerar no ventre dela. Ah, igreja, ah, anjos da fé, se nós tomarmos posse de ser gerado no ventre de Nossa Senhora, ah, nós não temos ideia da que ela vai fazer no nosso ministério e na nossa vida. Você não tem ideia do que vai acontecer com a sua juventude. Você não faz ideia do que vai acontecer com a sua vida. O Anjo da Fé é um grupo muito avivado, é um grupo muito abençoado. Mas isso é só um terço do que a Nossa Senhora faz. Agora, esses guerreiros e essas guerreiras que tomaram essa atitude de se colocar diante dessa imagem que simboliza e nos mostra a Virgem Santíssima, eu queria convidar o grupo inteiro, até mesmo você que tem receio. Maria não quer nada para ela, tudo que nós damos a ela, ela entrega a Jesus. Eu queria convidar você, anjos da fé, vem aqui que nós vamos gritar para o Jardim do Vale e Jacareí ouvir que nós temos uma mãe, que nós não somos órfãos, que nós temos uma medianeira sim, que nós temos a Imaculada, que nós temos a Virgem Santíssima, poderosa, aquela que foi capaz de esmagar os nossos pecados, que foi capaz de esmagar a cabeça da serpente. E nós queremos, nesse ato de fé, com as nossas palavras, dizer: sim, Maria, eu quero ser gerada no teu ventre, eu quero ser gerado, mãe, eu quero ser gerado pela Senhora, eu quero aprender com a Senhora, mãe, a ser fiel, eu quero aprender a rezar com a Senhora, eu quero aprender a falar, a correr, a fazer tudo com a Senhora. Por isso toma conta da minha juventude, toma conta do meu coração, mãe. Ajude, mãe, a ser perseverante na santidade, mãe. Eu sou de ti, mãe. Eu sou, mãe. Eu quero ser da Imaculada. Vai dizendo a Maria aquilo que você deseja, aquilo que você traz com você, jovem. Qual é o seu desejo? Qual é o seu sonho, anjos da fé? O que você quer que ela faça por você? Aquelas pessoas desejavam que o vinho, que a água fosse transformada em vinho. Qual é o vinho que precisa ser transformado na tua vida? Qual é o vinho que precisa ser gerado na tua vida? Vai pedindo a Maria.
ela. Vinde a mim, todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos. Vinde a mim, todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos. O Senhor me coloca ao coração que algumas pessoas se incomodam, têm um sentimento estranho quando estão diante da imagem de Nossa Senhora. E sempre quando você está diante da imagem, você se remete a palavras de idolatria, a palavras que algum irmão protestante ou qualquer outra vez você escutou alguém falar que nós éramos idólatras. E sempre quando você está diante da imagem, vem este pensamento ao teu coração. Eu queria que você olhasse, fixasse os teus olhos, luta contra estes pensamentos e fixa os teus olhos em Nossa Senhora. Que enquanto você olha, eu vou contar uma historinha para vocês. No livro de Glórias de Maria, tem uma história de um rapaz que era muito devoto a Nossa Senhora. Todos os dias ele visitava a imagem da Virgem e a Capela do Santíssimo. Isso era comum na vida dele, todos os dias ele estava lá. Num certo dia ele estava, assim como nós estamos agora, aos pés da Virgem Maria, olhando para a imagem dela, penetrando os mistérios da devoção, pedindo que se fosse cumprido na vida dele essa passagem que nós acabamos de ler. Vinde a mim todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos dos meus frutos. E lá estava ele, prostrado diante da imagem da rainha, quando de repente alguém tocou nos seus ombros e falou a ele tudo isso que talvez seja o teu pensamento. O que foi os teus pensamentos que a partir de hoje eu creio que não serão mais. E este rapaz tocou no ombro deste irmão e falou: por que fica aí diante desta imagem, olhando para ela, sendo que Jesus está ali na Capela do Santíssimo esperando você para adorá-lo? Aquele rapaz olhou com serenidade, com amor, com compaixão para quem o acusava e falou para ele: mas não se esqueça que para que Jesus estivesse naquele sacrário, ele precisou passar por este aqui. E apontou para o ventre da Virgem Maria. Diante disso, eu queria que morresse no nosso coração, morresse nos nossos pensamentos toda falsa verdade, toda mentira que hoje subsiste no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso intelecto, com relação à devoção à Nossa Senhora. Ela é a mãe do puro, do belo amor. Aqueles que recorrem a ela com ardor, com amor, com devoção, estes colhem frutos incalculáveis para as suas vidas. Este consegue encontrar a verdadeira alegria e ver no que consiste realmente a verdadeira alegria. Porque talvez aos pés de Nossa Senhora nós pedimos algo que nós achamos que é a verdadeira alegria,
e ela nos dá outra. E aí nós começamos a compreender aonde consiste realmente a verdadeira alegria. Quando eu me casei com a Mileide, o lema do nosso casamento foi esta frase do tema. E nós passamos 9 meses no ventre de Nossa Senhora e nos casamos. Para muitos era uma loucura o que eu estava fazendo, porque eu estava saindo da casa dos meus pais, que tinham uma vida financeira estabilizada, moravam numa casa grande, numa casa boa, com carro, com comida na mesa, com tudo, e estava me casando para ir morar em apenas 3 cômodos, mal acabados ainda. Só que aqueles que entram no ventre da Virgem Maria e se deixam ser formados por ela, eles encontram a verdadeira alegria. Eles encontram a verdadeira alegria. E Nossa Senhora quer mostrar este caminho, assim como ela mostrou para mim e tem mostrado no meu casamento. Nossa Senhora quer mostrar a cada um de nós aqui o caminho da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. Antes de nós cantarmos, quem já assistiu o filme do Mel Gibson talvez vai lembrar. Ou melhor, na encenação da Paixão de Cristo, quando Pedro nega Jesus. E eu tive a oportunidade de ver o Diogo interpretando o personagem de Pedro na encenação. Ele caiu nos pés de Nossa Senhora e disse: eu neguei, mãe, eu neguei, mãe, não, eu não sou digno. E Nossa Senhora ali tenta levantar Pedro, tenta confortar o coração. E ali a mãe já tinha perdoado por ele ter negado o filho. O que você traz no seu coração que você precisa colocar? Olha, mãe, eu errei. Olha, mãe, eu quero me esforçar para ser melhor. Olha, mãe, eu quero depositar aqui, mãe, todas as minhas dificuldades, todos os meus erros, mãe, tudo aquilo que eu fiz achando que estava certo, mas que não foi do agrado do teu filho. Sim, mãe, conforta-me. E Nossa Senhora está abraçando corações aqui cansados do fardo que se paga por se dizer cristão, fardos que se pagam por se dizer da Imaculada, corações sangrando por dentro, corações que sofrem torturas dentro de casa. A mãe quer abraçar, a mãe quer curar nessa noite de hoje. A mãe quer renovar todas as coisas hoje, juntamente ao seu Filho Jesus. Por isso, olhe com um olhar de piedade. E vamos cantar junto: acaso não sabeis que nós somos da Imaculada? Mas que essa seja uma canção que realmente mude o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, porque Nossa Senhora está nos guiando. Nossa Senhora está nos abraçando, está te abraçando nesse exato momento. Você sente isso? Seu coração nunca queimou tanto isso. Isso não é sentimentalismo, isso é amor. Isso é amor. Cantemos, igreja. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, cante. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Coloca o coração na voz, anjos da fé. Eu me consagro. É verdadeiro.
Eu me Coragem, consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis? Levante seus braços. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Que eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Tem uma advogada, tem uma advogada. Só quem já foi órfão, só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe, do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe, do colo de mãe. Só quem já foi órfão, cante isso de novo. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe, do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe, do colo de mãe. Olhando para Nossa Senhora, diga: eu me consagro a ti, eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Pra fechar bem bonito as vozes, eu me consagro a ti, eu me consagro, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, cante. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Nos consagramos inteiramente a Nossa Senhora. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Acaso não sabeis? Cante. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Que eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão, só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe, do colo de mãe. Vamos aplaudir Nossa Senhora bem forte. Nós temos uma mãe. Aplauda, aplauda. Somos a Imaculada, aleluia. Bendita seja a Mãe de Deus.
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: São Bernardo nos ensina que os prediletos da Virgem Maria não perecem jamais. Bem-vindo e parabéns. Você é um predileto. Você é um predileto. Aplaude esse irmão aí. Ô, glória!